Em locais distantes da Rússia, túmulos com os esqueletos de mulheres revelam arsenais espantosos. Elas viveram na época em que os gregos contavam histórias de uma raça de guerreiras. Histórias que passavam de geração para geração e que posteriormente foram descartadas como pura fantasia. O trabalho dos arqueólogos faz os especialistas se questionarem: será que as legendárias amazonas realmente existiram? Meu nome é John Rhys Davis. Acompanhe-me nessa pesquisa sobre as Amazonas russas a seguir em Arqueologia. As Amazonas russas. Estas são as estepes do Cazaquistão, do lado russo da fronteira, local percorrido durante milhares de anos por tribos nômades. Gente de vários grupos étnicos e culturas, compartilhando uma vida ditada pelas duras condições da terra. Cavaleiros e cavalos vigorosos, vivendo do leite das cabras e da carne de seus animais durante suas eternas andanças. Somente o coletivismo soviético na década de 30 forçou os nômades a fixar raízes. Contudo, estranhos morros na paisagem são testemunhas de um passado diferente. Este era o lugar de descanso eterno de uma antiga civilização. Os saromacianos, que não concebia a ideia de permanecer em apenas um lugar, exceto na morte. Chamados de Kurgans, não parecem predestinados a confirmar fatos da mitologia grega. Mas é exatamente isso que está acontecendo, de acordo com Janine Davis Kimball, arqueóloga americana, e Leonid Yablonsky, antropólogo russo. Os saromacianos, que aqui viveram milhares de anos antes de Cristo, não deixaram registros ou estruturas permanentes. Tudo o que deles sabemos provém do exame de seus túmulos e dos relatos do historiador grego Heródoto. Contos antes considerados lendas. É fascinante escavar o túmulo de um guerreiro saromaciano. Nunca se sabe que tipo de guerreiro vamos encontrar. É emocionante a descoberta de uma guerreira. Trata-se de uma descoberta arqueológica rara e particularmente significativa à luz dos relatos do velho contador de histórias grego. Na volta de uma viagem ao norte do Mar Negro, no ano 450 a.C., ele relatou histórias sobre uma raça de guerreiras que ocupava essas estepes. Eram exímias cavaleiras e ferozes arqueiras. Não podiam casar sem antes ter matado um homem em combate. As tribos vizinhas as chamavam de Eoparta, matadoras de homem. Heródoto as chamava de Amazonas, do grego Amazos, ou seja, sem peito. Pensava-se que as Amazonas atrofiavam o crescimento de um lado do peito para facilitar o manejo de lanças e flechas. Mesmo assim, os gregos nunca retrataram esse tipo de mutilação. Na opinião de Heródoto, o termo se referia à recusa das guerreiras em amamentar seus bebês. Arqui-inimigas dos gregos, as Amazonas eram descritas como uma raça de bárbaras, em que o homem apenas servia para a reprodução, porém corajosas a ponto de ousar atacar Atenas. Mais tarde, esses relatos foram considerados fantasiosos demais pelos historiadores.
Na opinião de Strabo, um historiador romano, quem poderia acreditar que um exército de mulheres, uma cidade ou uma tribo pudesse não somente ser organizado sem homens, como ainda conquistar terras alheias? É como se disséssemos que, naquela época, os homens eram mulheres e as mulheres, homens. Bom dia, patroa. Voltou cedo para casa hoje. A comida está pronta? Acabou de chegar e já quer comer? Eu estive treinando e não quero bate-boca com você. Vocês, mulheres, acham que lavar e passar roupa, além do trabalho no fogão, não cansa? Queria ver você fazendo o que eu faço por um dia. Meu Deus, como se eu não soubesse o que chama de um dia de trabalho. Dificultando qualquer interpretação séria, as Amazonas forneceram munição para que escritores e cineastas explorassem toda a gama de sentimentos, desde o sublime até o ridículo. Até então, neste século, as Amazonas eram consideradas uma peça de ficção científica e fantasia. Contudo, cada abertura de um túmulo nessas estepes revela paralelos intrigantes com um mito antigo, fazendo com que as Amazonas estejam novamente conquistando espaço na história. O que Strabo e outros céticos pensariam destes túmulos? É uma descoberta extremamente incomum, exceto na literatura grega, por muitos considerada como mitologia. Pouco foi publicado sobre elas. E, neste caso, descobrimos realmente guerreiras, com todo o equipamento normalmente pertencente a guerreiros, como espadas, punhais, pontas de flecha em ferro ou bronze e aljavas. Não há dúvida de que um grupo de guerreiras aqui viveu, lutou e foi enterrado. Mas, assim sendo, qual a relação com as Amazonas do mito grego? São essas as mulheres dos relatos fantásticos de Heródoto? Há décadas, os arqueólogos russos têm conhecimento dos túmulos de guerreiras nas estepes da Rússia e da Ucrânia. Mulheres que levavam no túmulo, além de ornamentos de ouro e prata, aljavas, lanças e espadas. Mesmo assim, não levaram muito a sério uma possível ligação com as Amazonas do mito grego. No mundo em que as guerras se travavam entre homens, era inconcebível a ideia de uma guerreira. Alguns aventaram a hipótese de que as armas eram apenas ornamentos rituais a serem usados no próximo mundo e não neste. Os ossos contam uma outra história. Crânios com fraturas e feridas causadas por arma branca. Uma ponta de flecha encravada no ombro. Leonid Yablonsky está consciente da necessidade de um cuidado todo especial na determinação do sexo dos restos encontrados nesses túmulos. Иногда археологи пытаются определить пол погребенного по тем вещам, которые... Normalmente, ao encontrar armas num túmulo, os arqueólogos concluem que se trata de um homem e de uma mulher quando encontram joias, braceletes ou colares. No nosso caso, encontramos homens enterrados com espelhos e mulheres com armas. То археологи полагают, что они нашли женское погребение. Но Felizmente, sou formado em antropologia física e conheço os métodos para a determinação do sexo sem erros através do exame da caveira e dos ossos do esqueleto. Можно встретить мужские скелеты с зеркалами. Isso é o esqueleto de uma mulher de aproximadamente 60 anos. Tem apenas uma faca e nenhuma outra arma. O que inicialmente parecia pontas de flecha são, na verdade, furadores usados em couro. Mesmo assim, os outros implementos com ela encontrados
indica que provavelmente ela desempenhava um papel na sociedade tradicionalmente atribuído a um homem. Uma pederneira e fragmentos de aço para ferir a pedra a identificam como a guardiã do fogo da tribo. Após um dia duro de trabalho, a equipe volta ao acampamento. À luz da fogueira é examinado o que a guardiã levava em seu túmulo há 2.500 anos. Quase todos os túmulos saromacianos contêm espelhos. Provavelmente para esses nômades, símbolos de um rito de passagem para uma vida no além. A descoberta deste botão decorado com ouro demonstra a apreciação dos saromacianos por metais finos. Este pino de bronze, chamado de fíbula, serve para segurar uma capa nos ombros. Contudo, ela não parece ter sido de uma guerreira. Em 1994, foram descobertos os restos de uma jovem de apenas 13 ou 14 anos. Os ossos arqueados das pernas insinuam uma vida passada no dorso de um cavalo. Dúzias de pontas de flechas sugerem que foi enterrada com um estojo de flechas. Os gregos lutavam a pé em fileiras cerradas e consideravam covardes os ataques de cavaleiras armadas com arco e flecha. Mas admitiam sua eficiência no combate. O túmulo de uma sacerdotisa revelou um tesouro ainda mais rico. Uma série de magníficos leopardos dourados em volta do pescoço. Um espelho de bronze foi encontrado acima de sua cabeça. Alguns túmulos de guerreiros não permitem uma explanação simples. Já encontramos uma sacerdotisa com armas e uma guerreira com objetos rituais. Alguns túmulos de mulheres continham somente adornos femininos. Para Janine Davis Kimball, esses túmulos dão credibilidade a uma sociedade até então considerada mítica. Essas mulheres são muito importantes para nós porque ilustram a existência de um tipo de sociedade nunca antes documentado. Nesta área, há muitos cemitérios e muitos kurgans. E escavamos aproximadamente 100 túmulos completos, 50% de homens, 50% de mulheres. Muitos grupos diferentes de tribos por aqui passaram e, inclusive, numa determinada época, um grupo de guerreiras muito parecido com o descrito por Heródoto e que vivia ao norte do Mar Negro. Se os túmulos das mulheres são significativos pelo seu conteúdo, os dos homens o são pelo que neles falta. Aqui foi enterrado um homem com apenas um pote. Outros túmulos confirmam a teoria de uma sociedade dominada por mulheres. Nos kurgans encontramos, além de túmulos de mulheres, túmulos de homens contendo poucos artefatos e até mesmo, às vezes, com bebês nos braços. É uma completa inversão de papéis em relação à sociedade atual. Na opinião de Adrienne Meyer, folclorista clássica, a inversão de papéis nas Amazonas faz lembrar um paradoxo na mente grega. As Amazonas certamente eram o oposto das mulheres gregas, confinadas em casa e encarregadas da educação dos filhos, da tecelagem, de outras tarefas domésticas. Os gregos gostavam da forma como haviam organizado a sociedade, mesmo tendo interesse em um mundo alternativo. Os relatos das batalhas com as Amazonas sempre terminavam com a morte ou desonra da bonita, porém terrível guerreira que tinha ousado enfrentar um herói grego. Contudo, na versão de Heródoto, as Amazonas frequentemente levavam a melhor, levando seus prisioneiros para compartilhar sua vida nômade. As descobertas no sul da Rússia são realmente excitantes, na medida em que materializam essas lendas, confirmando muitos detalhes dos relatos de Heródoto sobre Amazonas e saromacianos. Enquanto amanhece nas estepes,
uma das mulheres saromacianas revela uma surpresa para os arqueólogos. Não parece ter sido uma guerreira. Mesmo assim, ao ser enterrada de pés amarrados, alguém quis ter certeza de que ela nunca mais de lá voltaria, de tão amedrontadora que deve ter sido a sua figura. Davis Kimball e Jablonski especulam sobre o motivo desse tratamento brutal. Talvez tivesse mal olhado. Mal olhado. Uma bruxa, talvez, que amedrontava as pessoas, ou uma pessoa demente que causava pânico só em pensar que pudesse voltar para perseguir outras pessoas. É possível. Numa outra parte do Kurgan, o túmulo de um homem revela outras facetas das formas de combate usadas pelos saromacianos. A espada comprida de um cavaleiro e o punhal que a acompanhava. Tome cuidado com isso. Está bem. Isso é bem interessante. Principalmente porque é uma espada tão comprida e bem conservada e ambos formam um conjunto. É comum encontrar facas em túmulos de mulheres. Nesta etapa, não encontramos arsenais de mulheres. Com apenas alguns túmulos a serem abertos, fica a pergunta: onde estão todas as Amazonas? Hoje, os arqueólogos encontraram 4 esqueletos no mesmo buraco, 3 deles sobre o quarto. Parece que 2 foram enterrados juntos de forma cuidadosa para não perturbar o túmulo de baixo. É possível que a mesma tribo de saromacianos tenha usado este kurgan ao longo do tempo de forma a não perturbar os seus ancestrais. Com mais de 30 túmulos já abertos, parece que não encontraremos mais guerreiras nesta etapa das escavações. Mesmo assim, os artefatos encontrados indicam claramente que se trata de saromacianos. O pino de bronze, a fíbula, pode ser a chave deste quebra-cabeça. Seu estilo e arte evoluíram no tempo. Tantos foram coletados, datados e catalogados que os arqueólogos os usam como uma espécie de relógio para determinar a idade de um kurgan. Quando este pino foi fabricado, a época áurea das guerreiras já havia passado. В то же время основное количество захоронений в тех могильниках, которые мы имеем здесь... De acordo com Heródoto, as Amazonas viveram no 6º século a.C. A maioria dos túmulos escavados nesse ano data do período entre o 4º e o 2º séculos a.C. Há, portanto, uma diferença de 2 a 3 séculos entre a data desses túmulos e o relato de Heródoto. O mito das Amazonas reflete uma sociedade verdadeiramente matriarcal. Contudo, 200 anos mais tarde, haviam revertido para o patriarcado. Após 3 séculos, terminava o reino das Amazonas e o poder passava para os seus filhos e netos. Hoje, a descoberta de que as Amazonas eram realmente feitas de carne e osso dá um maior status ao seu mito. É a primeira vez que podemos documentar na prática a existência de uma sociedade amazona que vivia nas estepes, tratava dos seus rebanhos, famílias e, ao mesmo tempo, defendia seu território e seus animais em épocas de perigo e necessidade. Defended their animals in times of stress and necessity. Folcloristas como Meyer acham que essas descobertas devolvem a credibilidade ao velho Heródoto. Mesmo estimado como pai da história, também foi ridicularizado como mentiroso devido aos seus relatos sobre criaturas míticas e exóticas como as Amazonas.
Nas últimas décadas, a arqueologia deu razão a Heródoto. Acho que as descobertas de Davis Kimball, assim como as dos russos anteriormente, provaram de forma definitiva a existência dessas tribos, na época em que Heródoto sobre elas escrevia, ou seja, na metade do século V a.C. Podemos presumir que Heródoto ouviu relatos de pessoas que tiveram contato com algumas guerreiras ou que delas souberam por terceiros. Acho que Heródoto será daqui em diante lembrado como o pai de uma lenda histórica e não como um mentiroso. Durante mais de 700 anos, os sarumacianos voltavam a esses kurgans para enterrar seus mortos e reverenciar seus guerreiros mais famosos, homens e mulheres. Quando e até que extensão o pêndulo da política dos sexos se deslocou em ambas as direções ainda é um mistério. Giannini, Davis Kimball e Leonid Jablonski precisam apenas varrer o horizonte para tentar obter as respostas. Do outro lado da fronteira com o Cazaquistão, podem ser avistados dois grandes kurgans. No próximo ano, talvez, eles possam transformar novamente mito em realidade. Embora a época áurea das guerreiras tivesse se tornado mito no início da era cristã, seu legado continuou fascinando o mundo, principalmente os homens dispostos a conquistar novas fronteiras. O Rio Amazonas é um exemplo. O estado da Califórnia deve seu nome a uma de suas rainhas guerreiras. Grandes conquistadores como Cortés e Colombo alegam ter visto as Amazonas sempre no momento em que desapareciam no horizonte.